E eu comecei a ver meio que o espírito saindo do corpo das pessoas, assim, em vermelho. E eu, assim, não sabia se eu tava bêbado ou não, mas eu olhei para aquilo, aí eu ouvi um pensamento, uma voz interna falando: o que você tá fazendo aqui? Esse não é seu lugar. Nunca mais eu voltei pra balada. Muito bem-vindos, a gente vai começar um papo de família hoje com um queridíssimo irmão meu aqui, de fé, de caminhada de trabalho também. A gente está junto em várias camadas diferentes. Meu querido amigo Elias Mamão, especialista de audiência, um dos maiores especialistas de audiência do Brasil. Seja bem-vindo, meu amigo. Irmão, obrigado pelo convite, uma honra poder estar aqui com você, é um cara que eu admiro muito. Já tive o prazer de receber no meu podcast algumas vezes e espero poder agregar com um pouco da minha história, um pouco do conhecimento aqui para o seu público. Excelente. Você foi muito generoso, me chamou já várias vezes, agora eu pude reciprocar sua generosidade. Cara, estou muito feliz em estar aqui e vamos para cima. Obrigado. Vamos lá. Como é que você fez essa pivotagem da sua conversão, dos anos de castidade, de ter autodomínio e habilidades com relação a conteúdos e viralização, né? Para o momento que você vive hoje, um homem casado, com uma empresa que foca em ensinar audiência para as pessoas, a sua fé também. Como que é o Elias hoje? Como que é o que está nos bastidores que ninguém vê? Tá. Como é que eu cheguei nesse ponto, né? Como é que você chegou nesse ponto? Como que você equacionou todas as variáveis para ser quem você é hoje? Tá. Quando eu comecei as minhas experiências com Deus, e eu decidi abrir mão, porque o que me sustentava era o jogo do texto. Era o curso lá, que era o curso que eu mais vendia. E aí quando eu me converti... Isso deu para você se aposentar de grana ou não? Não me aposentei com o jogo do texto, mas eu vendi muito, só que no meu pós-conversão eu tomei muitas decisões erradas financeiras que me deram uma baladinha ali naquele período dos 3 anos. Tá. Teve perdas daquilo que você juntou. Perdas, e eu tive um amigo meu, que é o Dr. Renato Silveira. Eu lembro quando foi o primeiro cliente que eu tive nessa fase de audiência. Legal. Ele falou que quando ele me conheceu, Deus falou com ele que ele ia dar uma tratada nessa área financeira, que eu ia passar por uma turbulência ali. Tinha alguma coisa a ver de como esse dinheiro veio, com uma certa qualidade? Talvez, eu penso nisso. E aí ele precisava ser limpo? Eu acredito que sim. Porque eu tomei algumas decisões desde emprestar dinheiro para amigo, de entrar em negócios nada a ver, que começaram a me doer ali nessa Não fase. voltava. E não voltava e eu não tinha mais a fonte de renda. Aham. Então foi uma fase turbulenta. E você fechou essa torneira? E eu fechei. Legal. Fechei a torneira. Mas a decisão veio até antes do jogo do texto, antes de eu me converter. Tá. Como é que eu decidi parar de ensinar o jogo do texto? Eu entrei no Instagram um dia e aí um cara me mandou uma foto com 2 mulheres no motel. Ele uma selfie assim, com 2 mulheres deitadas na cama, me agradecendo, me dando um depoimento, dizendo: irmão, eu queria te agradecer porque eu tô vivendo isso por sua causa. Caraca, velho. E aí, nessa hora, eu tava no mundão, eu vivia essa vida, mas eu sabia que no futuro eu ia construir uma família e que eu ia ter filhos. Você sabia que isso existia, mas nunca tinha chegado tão explícito assim o impacto direto, é isso? Não, na verdade, eu acreditava que eu ensinava apenas homens que eram como eu, que o cara queria conhecer uma mulher, queria sair e tal. Mas tinha os psicopatas ali no meio também. Tinha uns caras que... Você era um cara bem intencionado. Eu não queria nada a sério com ninguém. Tá. Mas você dizia. Eu dizia isso. Tá, você era sincero. Eu nunca iludi uma mulher falando que eu ia namorar com ela ou casar com ela. Era um jogo aberto, tanto é que muitas mulheres querem viver essa vida também hoje no mundão. Sim, sim. Então, eu só queria relação sem compromisso, sem prejudicar ninguém, sem... Jogo aberto, transparente. Jogo aberto. Tá. Só que tinham caras ali no meio do caminho que eu comecei a perceber que eram meio malucos, que estavam usando o negócio do lado dark ali, né? E por exemplo, essa experiência de 2 mulheres ao mesmo tempo, eu nunca vivi isso daí. Tá. E nunca quis. Sim. Tipo, não era uma coisa que me atraía. Sim. E aí eu falei, caraca, velho. E aí na hora me veio um pensamento muito claro. Se um dia eu tiver filho e ele perguntar o que eu faço, eu vou dizer que eu faço isso? Caraca, velho. Me veio na hora esse pensamento. Veio o pensamento do filho? Me veio o pensamento do filho. Se meu filho me perguntar o que eu faço, eu vou falar que eu faço isso? Tá.
Porque eu já tinha dificuldade em responder o que eu fazia. Eu não tinha orgulho. Tá. Aí você me perguntava, às vezes meus amigos de infância me viam mudando de vida, e eles falavam, pô, Elias, o que você tá fazendo, cara? Você saiu aqui de baixo, da onde eu saí, tipo, zoado, e hoje você tá bem. Aham. O que você fez? O que você faz? Aí eu falava, pô, eu trabalho com marketing digital. Tá, mas o que você vende? Ah, eu vendo curso. Tá, mas curso do quê? Sempre a resposta genérica. Curso de desenvolvimento pessoal. Curso de oratória. Oratória. E aí eu tinha que responder a pessoa tinha que perguntar umas 5 vezes pra eu falar, cara, eu ajudo o homem a conquistar a mulher no Tinder. Aí a próxima pergunta é, alguém compra isso? 100 mil pessoas compraram. Então, mas eu não tinha orgulho em falar. Saquei. Só que naquele dia eu tive o choque a reflexão, né? De caramba, será que é isso que eu quero falar pro meu filho? Ele já tava numa caixinha da vergonha ali. Já tava. Ficou um tempo assim? Ficou um tempo, porque eu passava por alguns conflitos nesse tempo eu era um cara que vivia o mundão, Tá. mas tinha épocas que eu queria ficar de boa. Eu sou um cara mais introspectivo, eu gosto de ficar na minha. Mundão do quê? De ir pra balada, pegar uma outra, beber... Cara, eu já tive fases mais loucas. Tá. Eu lembro quando eu mudei pra Maringá, eu saí com 30 mulheres diferentes em 30 dias. Caraca. Eu, tipo... Tá. Eu tava criando o jogo do texto 2.0 e tava testando, Tá. validando. Tá. Então eu tive essas fases loucas, mas eu tinha fases que eu queria ficar um mês sem sair com ninguém, lendo em casa. E eu me sentia um impostor quando eu fazia isso. Ficando em casa lendo? Porque eu falava, pô, eu ensino o cara a pegar mulher e eu não tô saindo. Tá. E aí a minha profissão me forçava a viver no mundão, mesmo quando eu não Entendi. queria estar no mundão. Pra ser autoridade pra vender o produto. Exatamente. Caraca, tá. E aí eu lembro que eu tive a fase da balada. Tá. E aí quando que eu parei de ir pra balada? Foi antes de me converter. Foi talvez uma das primeiras experiências espirituais que eu tive. Eu tava numa balada chamada Happy News em Pinheiros. Eu ia toda sexta e sábado, eu ia nessa balada, por anos, com amigos meus da faculdade. Tá. E aí eu lembro que eu não tinha bebido, eu não tinha o hábito de beber, mas eu tinha tomado eu tinha bebido pouco, mas não tava bêbado. Tá. E aí eu subi 3 da manhã, ali pra pista de cima, que eram 2 andares. E eu lembro que eu parei no meio, eu finquei meus 2 pés no chão e comecei a observar o ambiente. E eu vi todo mundo pulando. E eu comecei a ver meio que o espírito saindo do corpo das pessoas, assim, em vermelho. E eu, assim, não sabia se eu tava bêbado ou não, mas eu olhei para aquilo. Aí eu ouvi um pensamento, uma voz interna falando, o que você tá fazendo aqui? Esse não é seu lugar. Nunca mais eu voltei pra balada, depois desse dia. Esse não é o seu lugar. Eu ouvi uma voz interna do tipo, esse não é o seu lugar, não era pra você estar aqui. Perfeito. E isso pegou no teu coração, né? Pegou, eu nunca mais fui Você pra balada. mudou. Nunca mais fui pra balada. Que a prova do arrependimento é a mudança do comportamento, né? Mas isso antes da conversão. Não, saquei. Mas eu nunca mais voltei. Eu só fiquei no Tinder depois disso. Legal. Eu usava Tinder e balada. Depois desse dia foi só Tinder. Eu tava... Quando a gente fala na análise, na psicologia analítica, isso é um evento catalítico, que é uma mudança irreversível, mas é uma mudança real, mesmo que seja pequena. Sim. Então teve um algo que você sacou ali que agora esse limite ele não é mais... Não é mais quebrado. Legal. E aí nunca mais eu fui. Eu comecei a ter micro experiências antes da minha conversão. Legal. E aí chegou a conversão de fato, que foi processo de 1 ano e meio, desde a minha experiência mais forte até eu aceitar Jesus. Desculpa interromper seu episódio, eu sei que você está curtindo bastante, mas eu queria pedir uma ajuda para você. Eu queria pedir que você se inscrevesse nesse canal, porque mais de 95% das pessoas que veem esses vídeos que a gente faz com tanto carinho não estão inscritas. E eu queria, esse ano pelo menos, bater 50% de visualizações com pessoas inscritas. Então, clica lá no se inscrever para você não perder mais nenhuma atualização, tá bom? Eu preciso da sua ajuda para a gente bater essa meta dos 5% para os 50%. Pode voltar para o seu episódio, obrigado. Quando eu tava 3 anos, na minha fase de 3 anos que eu fiquei... No celibato. No celibato. Animal. Nessa fase eu falei... Traz uma clareza absurda, não traz? Absurda. Você consegue ver a loucura dos outros? Você consegue entender e falar, irmão, você tá destruindo a sua vida aqui. Uhum. E eu consegui ler um amigo meu consegui ler essa questão dele, ele se ferrou. Mas eu avisei para ele muito antes, e ele não me ouvia de jeito nenhum. Então, o primeiro ponto é difícil um cara que não é sábio conseguir uma mulher sábia, porque ele já vai se envolver por conta da química.
Então, só se ele der muita sorte. Mas se ele der muita sorte, a mulher talvez não seja tão sábia, porque ela já se entregou antes do que deveria também. Ela não tem limites muito bem estabelecidos. Exatamente. Tá. Então, ela também falta uma ordem ali para frear os impulsos. Então, pode acontecer, eu acredito que pode, mas talvez uma fraqueza ali, uma mulher sábia tenha cedido, ou um homem sábio tenha cedido, mas eu acho que é muito difícil o cara na loucura, e era um argumento que eu usava comigo mesmo lá atrás. Não, eu tô na loucura, mas um dia eu vou achar uma mulher de valor no meio dessa minha loucura. Tá. Eu não achei no meio da minha loucura, eu tive que sair da loucura, ficar 3 anos fora da loucura pra achar. Pra conseguir ver... Exato. Que elas já existiam, mas você não tinha a visão. Exato. É isso? É isso. Perfeito. Eu tive que sair desse meio. E muitas pessoas falam que acharam assim, mas eu não sei até que ponto isso na prática é verdade ou não. Cara, eu acompanho muitos casais, né, há 10 anos como psicanalista, e a gente fala assim, mas tem a exceção do fulano lá que transou na primeira vez, e eles estão juntos. Aí eu falo, ainda. A gente só sabe o caso na reta final, na hora que tem a dificuldade máxima ou no momento de luto, no leito de morte de um dos dois. Aí a gente vai saber mesmo que esse casal achou um caminho de sabedoria real. É que eu acho que também tem um outro problema, que a maioria das pessoas não entende o princípio do casamento e da união, que não é só uma união carnal, uma união de vamos construir uma vida juntos, e sim uma questão espiritual. Perfeito. Eu tô lendo um livro, comecei a ler ontem, acho que você já deve ter lido O Porquê do Ímen. Já leu? Ainda não. Cara, é o porquê é alguma coisa sobre o ímen. Tá. Ele mostra a parte espiritual do ímen, da mulher. E ele mostra como Deus se relaciona a partir de alianças e muitas vezes de sangue. Perfeito. Então a aliança que a gente tem com Jesus Cristo é por conta do sangue derramado. Sim. E da mesma forma o ímen, ele representa o sangue derramado no casamento para a aliança do casamento. Caraca, velho. Faz muito Porque sentido. não tem outra função o ímen. Faz muito sentido. Em alguns estudos teológicos eu tenho me aprofundado, no momento que acontece a queda, Deus cria essa lei do vínculo espiritual, ele tem que ser sacramentado com sangue. Porque na hora que Adão e Eva se desobedecem, eles ficam nus, eles se cobrem com folhas de figueira e se escondem atrás de árvores. Sim. Deus, na misericórdia da desobediência deles, ele veste Adão e Eva com vestes de pele. Essas vestes de pele veio de um animal sacrificado. Ali acontece o primeiro sacrifício, sangue derramado. Caramba. Na criação não tinha acontecido o derramamento de sangue, até a primeira desobediência. Então, isso é uma lei espiritual que é super difícil de entender também, porque as pessoas falam, como assim? Isso é injusto. Deus é super justo. Sempre que uma desobediência acontece ao Espírito Santo, a lei, vai ter derramamento de sangue inocente. E aí, até Jesus Cristo, que é o Redentor, é o humano, Deus mais santo que passou aqui, teve que derramar o sangue dele para recuperar a terra que Adão perdeu. Sim. Isso é muito louco. É muito louco. E outra coisa que, cara, me impactou demais recentemente foi que quando ele tá no deserto, 40 dias para corrigir a desobediência do 40 anos no deserto do povo de Moisés. Só que a potência de Jesus é muito mais alta, então em 40 dias ele, no deserto, ele corrige a desobediência da murmuração, da fofoca, da inveja, da adoração a ídolos, do povo 40 anos no deserto. Aí ele fica 40 dias no deserto. Cara, tem umas coisas da Bíblia que são muito legais, né? Olha essas simetrias. Eu lembro da passagem do ano jubileu, sabe? Sim. Que o povo teve que ficar exilado 70 anos na Babilônia, se eu não me engano, para pagar todos os anos que eles furaram lá atrás. É exatamente o número de anos que eles não fizeram. Tá. Foi o número de anos que eles precisaram ficar fora para a terra descansar. Nossa, cara. E no deserto tem mais um plot twist surreal que é a serpente usurpou a herança de Adão, né? Sim. Lá na queda. Deus já tinha dado o presente para Adão, porque ele criou Adão para governar a terra. Já tinha dado o comando, você vai governar a terra e multiplicar. Deus não volta atrás.
nos seus comandos. Quando a serpente usurpa, ela sabe que Deus não volta atrás. Ela fala, se eu pegar dele, já era, é meu. E ela vai e consegue através da quebra da aliança matrimonial, que foi algo criado pré-queda. A aliança matrimonial foi algo criado pré-queda. Sim. Isso significa que Deus nunca volta atrás. Ele criou a aliança matrimonial, ela continua no exílio, no pré-exílio, em Israel, até mesmo pós-Cristo. A aliança matrimonial continua sendo uma aliança válida, que foi criada no início da criação. Sim. E aí você tem, no deserto, o mal, a serpente, usurpou a terra de Adão, certo? Certo. Ele chega na sua soberba e fala para Jesus, o Senhor Jesus, você não precisa passar por tudo que você sabe que você vai passar. Você sabe. Você sabe que você vai ter que morrer na cruz, você vai ser humilhado, você vai ficar nu no meio da cidade. Cara, imagina, cada uma dessas coisas, quão vergonhoso seria para um ser humano comum. Sim. E aí você tem, na cruz, a redenção dele de ficar nu foi a desobediência de Adão e a vergonha que ele sentiu no Éden de ficar nu e se cobrir com folha de figueira. Caraca. A cruz, o sangue, a lança, foi a maldição que Eva se colocou nas dores do parto. Tipo, que é dor maior do que do parto, do que, cara, crucificação e lança entrando no seu peito. Nenhuma mulher vai ter dúvida que é maior do que a dor do parto. Sim. E antes disso acontecer, que foi para corrigir cada desobediência do povo escolhido da criação, desde Adão até os grandes profetas e o povo escolhido e Cristo ser esse redentor, o mundo jaz no maligno, porque a serpente usurpou a herança de Adão. E aí ele aparece no deserto, na sua soberba, e fala, você não precisa passar por tudo isso que você sabe que vai passar, você só precisa ajoelhar e me adorar, e tá tudo certo, você vira rei do mundo. E naquele momento ele falou a verdade. Olha que doideira, cara. E aí Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo sumiu. Caraca. E aí, cara, isso que é muito louco. Por quê? Porque ali, o diabo fez exatamente o que ele fez com Eva. Lá no começo. Lá no começo. Porque na hora que ele chega, se você ler lá o texto do hebraico, a serpente chega para Eva e fala assim, não pode ser que o teu Deus disse que você não pode comer nenhum dos frutos. Tipo, distorcendo e generalizando o comando, porque Deus deu um comando. Você pode usufruir de tudo, você não pode comer do fruto daquela árvore. E a serpente, ela faz uma generalização e ela fala, não pode ser que o teu Deus disse que você não pode comer do fruto de nenhuma árvore. E Eva entra e cai nesse clickbait quase uma isca mesmo. Sim. Um clickbait de uma ele notícia. meteu o louco. Não, meteu o louco e ela caiu tipo um patinho inocente. Falou assim, não, e ele ainda me proibiu de tocar na árvore. Já entrou numa mentira. Isso não foi dito. E aí logo em seguida, nesse processo onde a serpente ganha o coração de Eva, na idolatria, ela já dá o fruto e ela come e já dá para Adão, e Adão nem pensa em desobediência e também come. Sim. E aí, nesse processo de desobediência, Jesus vai ter que corrigir isso tudo lá depois. Então, a gente teve esse evento onde o mal tentou a criação, Adão, e ele cai. E aí ele, de novo, o mal tenta Jesus e ele obedece ao Pai. E ali ele corrigiu um erro que estava na história. Então imagina, cara, isso é muito louco, isso é uma coisa que me fascina. Eu tô entrando nessa jornada, tipo, louca, de mapear os 33 ou 38 milagres de Jesus e ver cada um, como que cada um correlaciona com uma correção do povo escolhido de desobediência. Caraca. Uma outra que eu já fiz a correlação, por exemplo, no dilúvio, que vem para limpar a linhagem cainita, que são todos aqueles que vieram de Caim, e que a Bíblia fala, era um povo altamente tecnológico, desenvolvido, cultural e que apreciava as artes. Olha a definição o nível que os caras estavam. Da linhagem de Caim. Na hora que você tem todos aqueles dias de dilúvio, Jesus corrige essa desobediência, porque teve desobediências de Noé também. Apaziguando a tempestade quando ele estava dormindo no barco. Caraca.
que também é uma correção de uma desobediência do povo escolhido anterior. Cara, é muito louco. Você já isso. fez a correlação da água em vinho? Ainda não. Eu tô na jornada. Eu vou pegar cada um, cara. Caramba. É pesado, hein? Se você vê como tudo é construído, não tem como... E Não. são textos de 1000 milênios de diferença. Séculos e milênios de diferença, sendo que ele foi profetizado exatamente, literalmente como ele viria, e ele seria o que corrigiria todos os erros do povo escolhido. Porque toda vez que um povo escolhido erra, Deus vai lá na sua misericórdia e fala: agora você vai ter que pagar um preço para voltar pro caminho. E às vezes o povo paga, às vezes não paga. Sim. E aí uma nova aliança é criada. E cara, a Bíblia no Antigo Testamento é o tempo todo isso. É tipo o povo falando: não, a gente vai obedecer, desobedece. A gente vai obedecer, desobedece. É só morrer uma geração, os outros esquecem. Esquece e já começa a desobedecer. E aí o Senhor Jesus vem e corrige todos eles com a vida dele. É tipo uma vida, cara, cronometrada. Ele sabe tudo que ele tem que fazer para corrigir os erros anteriores. Caraca. E na hora que ele morre na cruz, ele paga a dívida com sangue, porque o sangue dele tem poder infinito, de todos os erros anteriores e de todos os erros que vão vir. Então ele paga a dívida na eternidade. A única coisa, olha como é a conclusão, cara. A beleza dessa conclusão é muito louco. O Éden começa com a aliança matrimonial. Tá. Que é o 6º dia, onde Deus cria a Eva e viu que era bom. Antes disso, ele criou Adão e ele viu que não era bom. E fala: não é bom que ele fique sozinho. Sim. Só teve uma coisa que ele criou que não era boa, que era Adão sozinho. Ele cria a Eva. Criou a aliança matrimonial. Essa aliança matrimonial foi rompida por Adão e por Eva. Jesus tem que voltar e corrigir a aliança matrimonial. E aí ele morre pela igreja, que é a noiva dele, e ele diz que aqueles que fizerem parte da igreja, que são seus discípulos, que têm uma aliança com ele, aliançado, matrimoniado com ele, vão ser salvos pela eternidade. Então, a Bíblia começa com matrimônio e termina com matrimônio. Olha que doideira. Você acha que a gente só reflete se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, você acha que esse reflexo, ele só é feito no casamento ou de forma individual? Eu acho que você tem que incorporar o matrimônio, não é nem o casamento, porque o casamento pode ser uma negociação horizontal. Tá. Você me dá isso e pode ser muito agradável, conveniente e uma parceria cooperativa muito boa, como uma sociedade. Mas não tem o fator espiritual. Tem casamentos de 2 pessoas que elas cooperam muito bem. Matrimônio é uma tríade onde os cônjuges eles prestam conta para Deus. Então não é todo casamento que é um matrimônio. Não é. Nossa. Claramente não. Então, assim, você tem que incorporar o matrimônio de alguma maneira. Via de regra, o leigo, ele precisa casar e se transformar num matrimônio. Só que existe um algoritmo base que não dá para se corromper, que é: matrimônio é só entre um homem e uma mulher. Tá. Não existe intermediação divina entre casamentos que não são entre homens e mulheres submissos a Deus. Então o matrimônio tem essas regras. Não dá para mudar. Não é a canetada de alguém poderoso no tempo que muda isso. Isso é desde o início dos tempos. Agora, para quem não consegue vivenciar esse arranjo, sempre existe um caminho alternativo, que é o caminho do resgate da ovelha perdida. Sim. Esse resgate da ovelha perdida, por exemplo, é o caminho monástico, que o próprio apóstolo Paulo recomendou, porque era o que ele vivia. Em verdade, te digo que eu recomendaria que todos vocês fossem santos e apóstolos e castos como eu sou. Mas se você precisa mesmo casar, então casa. Então você vê, obviamente, né, com o viés dele de ter escolhido o caminho monástico, ele recomenda para todos esse caminho monástico. Mas imagina, se todo mundo fosse monge, não teria humanidade. Exatamente. Tem algumas teorias de qual era o espinho na carne de Paulo, né? Uma delas é que, como ele era do Sinédrio, provavelmente ele era casado. Uhum. E só que talvez na conversão dele a mulher não acompanhou, e esse é uma das teorias, né? Não Interessante.
Que a mulher talvez não teria acompanhado ele, e esse era o espinho na carne que ele lutava. Por isso Para fazer parte do sinédrio judaico, teria que ser casado. Eu acredito. Ou era que um padrão? era um padrão. Tá. Que quem tivesse no sinédrio era casado. Sim. E aí, como ele era um membro do sinédrio, ele saiu. E é uma das teorias, né? Não se sabe ainda Sim. qual que é o espinho na carne dele. Algumas pessoas imaginam, mas um pastor que era bem mestre em teologia falou que essa era uma das possibilidades. Por isso ele tinha esse coração mais fechado para o casamento. Faz sentido, cara. Faz muito sentido. Muito legal. Cara, doideira, né? Bíblia é um assunto que, se a gente entrar, é infinito, né? Exatamente. Exatamente. Cara, como é que você unifica o trabalho de... Vamos fazer uma pivotagem aqui, tá? Mas tem a ver, tá? Nós estamos na mesma espinha dorsal. Eu acho que, para quem não acredita, mas talvez tenha uma curiosidade, faz o teste que eu fiz. Vai lá todo dia à noite e pergunta para Deus: Deus, tem alguma coisa para minha vida? Tô aberto. Foi isso que eu fiz. Legal. Tô aberto. Se tiver, tô aqui. Legal. Foi isso que eu fiz. Você vê que veio o desafio. Foi ao longo dessa jornada de perguntar que aconteceu a paralisia do sono? Foi. E essa foi. E aí ele permitiu revelar o inimigo para você ver que ele existe. Cara, foi uma sensação de... Eu nunca vi tanto ódio, assim, Tá. É bizarro. E a tua experiência foi do quê? De terror? Foi de medo. Eu fiquei com medo. Falei, caraca, o bicho vai entrar aqui no quarto, eu tô paralisado, não tem nenhum cabo de vassoura pra dar na cabeça dele. Aí clamou por Jesus, aí você resolveu o negócio, né? Já cola aí. E ali foi quando começou o processo, né? Ali eu já abandonei minha vida do mundo, depois disso. Na verdade, eu não abandonei a vida do mundo depois disso. Não abandonou? Não, eu ainda continuei em doses bem menores. Tá. Só que eu abandonei minha vida do mundo na conversão real. Que eu fiquei, isso foi comecinho de 2018. Eu fiquei até o final de 2018. Eu tava saindo com uma menina que meu recorde na época do mundo, uns 3 meses. Tá. Que é muito tempo. Era um recorde olímpico. Era um recorde olímpico. E aí depois dessa menina foi a última do mundo que eu fiquei. E aí logo depois eu me converti. Aí, primeira pergunta, quando eu me converti, foi o Mário também que levou uma... Foi outra experiência lá que o Mário levou uma pastora em casa que fez um processo lá de 3 visitas na minha casa. Na última ela falou, não vou voltar mais. Hoje ou você aceita Jesus ou é isso. Tá. E aí eu aceitei. Tá. Aí ele contou para um outro amigo meu da faculdade. E esse outro amigo meu falou, cara, eu vou te discipular. Vou te ajudar nesse processo, você deve estar confuso. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu perguntei para ele é: por que que eu sou solteiro e eu não posso continuar saindo com mulheres solteiras, sendo que eu não tô fazendo mal para ninguém? Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. O que ele respondeu? Ele respondeu, ele falou: você acha que você não tá fazendo mal para ninguém? Eu falei, eu acho. Ele, tá bom. Você já saiu com alguma menina que gostaria de continuar saindo com você? Eu falei, já. E o que você fazia? Eu falei, eu parava de responder. Ele, você acha que você não causou mal pra ela fazendo isso? Aí eu falei, cara, faz sentido, eu não tinha pensado por esse ponto. Aí depois ele começou a me falar da parte espiritual. Tá. Ele falou, cara, quando você faz sexo com alguém é um pacto de sangue. Ah, mas eu uso camisinha, não importa. Sim. É um pacto de sangue, é uma aliança que você está fazendo. Então, e aí ele me explicou que na Bíblia sexo era tipo casamento, né? Não tinha. Sim. Então, imagina você estar casado com todas as mulheres que você teve relação. Aí aquilo eu lembro que me aterrorizou. Ele falou, você está casado com todas que você teve relação. Eu falei, meu Deus do céu. Então, cara, é pesado essa parte. E você, na hora que a gente olha, cara, os dados científicos, coisas novas, né, que aparecem, eu acho muito legal a neurociência por causa disso, que ela vem confirmando a Bíblia. Cada artigo científico novo que sai confirma a Bíblia e os cientistas nem sabem, eles só publicam porque foi o que eles descobriram, entendeu? Sim. Mas você pega, por exemplo, casais monogâmicos, eles têm a mesma flora bacteriana. Então, as bactérias da pele, as bactérias da genitália, né, as bactérias da flora intestinal são extremamente parecidas em casais monogâmicos. Há casais poligâmicos ou solteiros que saem com várias pessoas, tem muito mais incidência de bactéria patológica. Caraca. Porque fica sempre desequilibrando a flora bacteriana e, eventualmente, isso é um disruptor de estresse que favorece as bactérias que geram doença, que não são as sinérgicas.
E isso gera neuroquímica, impacto na cadeia hormonal que muda o seu estado emocional. Isso gera sincronização no casal monogâmico afetivo e naquele que sai com várias pessoas gera ruído afetivo. Esse ruído afetivo, ou harmonia afetiva, gera ou estado mental estável, discernimento e clareza, ou pensamentos ruidosos que o tempo todo estão ali te assediando, gerando ansiedade, porque eles não fazem muito sentido um com o outro, porque eles estão numa base de ruído emocional. Esse casal monogâmico com serenidade mental vai conseguir abrir um canal de conexão com o Criador. Porque as coisas estão harmoniosas. Você consegue ouvir o Deus no silêncio, vamos dizer assim. Sim. Esse aqui não consegue nem saber que tem um nível acima acessado. Você já viu aquele outro estudo que fala que a mulher ela recebe o DNA do cara? Já. Quimerismo, né? É que aí a gente não tem robustez de evidência ainda. Esse ainda não. Não tem robustez de evidência. Mas o que tem robustez de evidência é que o corpo feminino ele se apaixona por... São vários neurotransmissores, mas principalmente são 3. Que é dopamina, progesterona e ocitocina. Ocitocina. Tá? Então esses 3 fazem a mulher se apaixonar. Quando a gente tem ocitocina é... olho no olho, toque, abraço, beijo, sexo, orgasmo, tudo isso gera ocitocina, né? Vínculos de intimidade. O processo do sexo vai satisfazer também a dopamina. E a curva dopaminérgica da mulher, quando ela pratica o sexo, não é igual a do homem. Ela não tem um rebote de uma ressaca dopaminérgica igual o homem tem. Sim. Então, o cérebro feminino... É por isso que a mulher quer ficar abraçada e o homem... É muito louco, porque o cérebro feminino tolera mais o prazer e tolera mais a dor. Por causa do fardo do parto. Então o cérebro ele não vai nem tanto para um extremo, nem tanto para o outro. Então é prazeroso, mas não é tão prazeroso quanto é pra gente. Sim. Porque o orgasmo masculino é tipo isso, depois pau. O negócio cai e o cara desliga. Sim. O dela não, é prazeroso, mas não é... Nossa, a última bolacha do pacote. E a progesterona é um hormônio que vai se acumulando quanto mais intimidade física ela tem, que a gente pode chamar de hormônio do ninho. Ela começa a ver o cara como o protetor do ninho dela. E isso foi, cara, termos do cientista que escreveu isso. Quando a mulher ela começa a fazer sexo com muitos homens, é quase como se ela estivesse se treinando a não ouvir o hormônio, o instinto do ninho. E também a não ouvir a ocitocina da paixão que o corpo dela está apaixonado pelo cara, mas ela começou a se treinar, a ficar mais insensível, e é só por causa disso que ela consegue dormir com um monte de homem diferente. Caraca. Porque ela está desconectada do corpo dela. Ela está treinando não ativar o instinto materno, ela está treinando também não se apaixonar por aquele cara altamente desejável. Então ela está num ciclo de pequenos prazeres, porque o sexo para a mulher não é um negócio absurdo do orgasmo como é para o homem. Lá do headline já começa a funcionar. Você falando isso, nossa, isso daria um Reels bem viral. O corte tá aqui, ó. Depois a gente vai pegar. Boa. Mas pesado. Então, isso, cara, é neurociência. É o que tem de mais novo na neurociência. E aí você confirma, então, por que a forte recomendação do casamento em castidade para a mulher e para o homem, e por que o peso, né, da estigma da mulher é maior do que a do homem. Exatamente por causa dessa composição neurológica, neuroquímica, genética do que a mulher é feita. Na hora que você tem, na psicologia analítica, a alma da mulher, ela anseia o alcance da beleza, segundo Jung, toda mulher ela quer entender o que é o belo. A motivação da mulher é descobrir o belo. Essa é a jornada da mulher. O oposto da jornada do belo é o vulgar. Tem um livro chamado Sete Anseios do Coração Humano, já leu? Não, ainda não. Cara, esse livro é legal. Que ele fala que Deus colocou 7 desejos no nosso coração. Tá. Um é o desejo de grandeza. Então, mas como é que Deus colocou esse desejo? Quem é o maior? É aquele que mais serve. Perfeito. Só que como o homem corrompe esse desejo, subjugando o outro, querendo botar o outro abaixo. Tem o segundo desejo, que é o desejo por beleza. O ser humano tem o desejo por beleza. Só que como o homem tenta preencher de forma distorcida, com
ácido botulínico, com uma boca Isso gigante. com a estética, né? Com a estética. Mas para Deus, beleza é santidade. O belo Sensacional. é a santidade. Então esse livro mostra teologicamente quais são os 7 desejos que legal. tem no coração do homem e como o homem corrompe e qual que é a forma de você devolver isso para Deus. Sensacional. É porque se você pegar o primeiro, esse desejo que você acabou de falar, é o anseio da alma masculina, que é força, metafísica. Força, que é corrompido com a busca pelo poder vazio. E essa segunda é o anseio da alma feminina, que é o anseio pela beleza. O mais básico era o desejo de ser amado. Desejo de ser amado. Só que ele se preenche em Deus. Sim. É de ser amado por Deus. Perfeito. Só que a mulher busca, às vezes, num cara que não tá nem aí pra ela. O homem busca... E aceita migalha afetiva. Aceita migalha. Então, é por isso. Porque nós viemos com esses drives instalados em nós. Tá. Só que a gente tá buscando no lugar que não vai preencher. Putz, muito bom, cara. Desculpa interromper o seu episódio. Eu queria pedir para você, se você já está inscrito nesse canal, para você ativar os sininhos, para você nunca perder nenhuma atualização. Eu quero que você saiba que tem muita coisa legal planejada aqui nesse canal da TV Família e que você não vai se arrepender. Clica no sininho e ativa todas as mensagens para você saber sempre que tiver uma atualização nova. E aí eu já ensinava os hooks do Tinder. É hook, né? É hook. Tá. Eu já ensinava para ele lá de trás dar um modelo pronto. Tanto é que eu tive problema por causa disso, porque... No jogo do texto 2, eu ensinava ganchos prontos. Só que aí eu gravei um vídeo com gancho pronto que bateu 10 milhões. Todo mundo tava usando esse gancho. Todo mundo tava usando, velho. Caraca. Aí tem até os memes que saíram de uma menina. Porra, eu recebi 8 mensagens iguais. Por quê? Não sei o quê. O Elias infernizando a comunidade das mulheres. Não, porque funcionava muito esse gancho. Funcionava. Mas aí todo mundo começou a usar o mesmo. Tá. E aí, beleza. E aí... Eu já sabia disso, então eu fui estudar o que cientificamente fazia alguém prestar atenção em algo. Que é o quê? E eu cheguei em 7 padrões, que eu chamo de os gatilhos da atenção. Você vai explicar. Primeiro gatilho é o gatilho da recompensa. Tá. Então, quando eu coloco você diante de uma recompensa que você quer, sua dopamina vai direcionar sua atenção para aquilo. Legal. É tipo Imagina que você é um caçador ali e do nada você vê um pontinho colorido ali. Sua mente vai focar porque pode ser um animal, pode ser uma recompensa. Isso funciona tanto para homem quanto para mulher. Para tudo. Isso é, cara, os gatilhos da atenção funcionam não só para viralizar um Reels, funciona para você ser ouvido pelo seu filho, funciona para você mandar um e-mail, funciona para qualquer comunicação. Ser humano tá respirando, vai funcionar. Exatamente. Tá. Então, se eu falar para você, se eu sei de uma dor sua, de um desejo seu e te mostro que existe um jeito e faço um mistério sobre uma forma de você conseguir isso, você vai me ouvir. Se você chegasse para mim e falasse, putz, Eli, eu tô com um desafio, eu falo, cara, eu sei exatamente como resolver esse desafio. Você vai prestar atenção em mim. Sim. Então, esse é o primeiro. Então, eu preciso descobrir do meu público-alvo quais são os desejos e dores que ele tem, o mais perto possível da forma como ele fala. E se eu falar isso... Tem que usar o vocabulário dele. Tá. Ótimo. Como é que eu descubro isso? Às vezes analisando conteúdos e vendo o que já viralizou, eu consigo pegar os desejos virais, as dores virais. E você acredita que eu hoje, por exemplo, continuo atendendo no A1, tá? A gente estava falando isso até nos bastidores, para que eu não perca a matéria-prima bruta humana, né? As histórias cruas mesmo, de resolver o problema no 1 a 1, porque isso me traz uma riqueza muito grande quando eu vou falar de um para muitos, entendeu? Sim. Seja no palco, seja numa palestra, seja num grande lançamento. Cara, a história que me vem é aquela que eu mergulhei no cliente meu do 1 a 1. Isso é muito rico. E você você pegar o diálogo da pessoa simples ou da sua audiência, porque também, cara, eu faço às vezes no 1 a 1 quando eu converso com uma pessoa que está numa festa, que veio pedir um conselho. Eu te sigo, posso fazer uma pergunta? Ou alguém que está num restaurante veio pedir para tirar uma foto, posso fazer uma pergunta também? Cara, esses momentos para mim são muito valiosos, porque são momentos onde eu sincronizo o meu vocabulário com o que a pessoa diz. Isso é muito importante. Faz sentido? Faz muito. Eu presto muita... Isso é muito intencional para mim. É a única coisa que você... O que torna um conteúdo viral? O que é um viral? É um conteúdo que chega em quem não te segue. Isso. E possivelmente para milhões de pessoas que não te seguem. Então você posta um conteúdo e o algoritmo, muitas pessoas têm preconceito, viral e tal. Você posta o conteúdo que o algoritmo entrega para fora da sua base, é o que te faz crescer, é o que te faz ganhar seguidor. Porque se você só entregar para sua base, você não cresce. O algoritmo tem uma inteligência de que ele quer que algo que a pessoa receba, ela goste. Sim.
Isso é o trabalho do algoritmo. É o trabalho do Ele algoritmo. quer entregar conteúdo que as pessoas gostam e engajam. Que fiquem lá dentro. Então existe essa inteligência maior, que é o algoritmo, que sabe o que a maioria das pessoas quer receber. Exatamente. Tá. E como é que ele descobre? Com base no engajamento. Então, por exemplo, imagina que você posta um vídeo falando sobre um término de relacionamento. Tá. E aí a pessoa, ela engajou com o vídeo, ela assistiu do início ao fim. Logo, ele meio que coloca uma etiqueta nessa pessoa, dizendo o assunto, o término de relacionamento interessa a ela. E aí, se outra pessoa posta um vídeo de término de relacionamento que está engajando, ele vai falar, opa, esse assunto interessa a esse, eu vou mandar, mesmo que ela não siga essa pessoa. Deu a tag certa. Deu a tag certa. Tá. E aí é isso que ele usa para reter a pessoa lá dentro, mandar o conteúdo que ela quer. E o algoritmo sabe que nem sempre a pessoa que você segue, ela vai mandar os conteúdos que você quer. Mas ele manda o outro que tem a mesma tag no mesmo nível de viralização ou ele manda outros conteúdos menores também? Pode mandar outros menores. Para ver se para validar. Para validar. Então ele meio que vai desbloqueando novos públicos. Tá. Você postou um conteúdo, ele vai entregar para um público. Aí, tipo o formato que ele usa para os públicos de tráfego pago, sabe? Tá, sei. Ele vai As clusters. ele vai entregar para uma cluster. Aí ele vai medir o engajamento. Tá. Aí, medindo o engajamento, ele fala, pô, esse conteúdo merece ir para essa outra cluster aqui, para esse outro público. Aí ele vai medir. Se foi mal, ele já para de entregar, entendeu? Tá. Então, é por isso que às vezes o conteúdo sobe e morre. Morre. Porque ele testou em outras que não funcionou. Tá. Aí ele fala, então já cumpriu. E aquele grupo, aquela cluster, seria crítico, tinha que vencer naquela cluster para ele continuar entregando. É isso. Bateu ali, falhou, ele para de entregar. Para de entregar. Tá. Entendeu? Então, o primeiro gatilho da recompensa. Tá. Segundo gatilho é um que está em todos os conteúdos, é o mistério. O ser humano tem a inabilidade de lidar com informações incompletas. Sim. Então, se você faz mistério sobre algo que importe para a pessoa, que pode ser... Sobre o que eu faço mistério? Você pode fazer mistério sobre por que seu público está passando por uma dor, ou por que o seu público não consegue o resultado que ele quer, ou por que um hábito que o seu público tem não é tão bom assim. Tá. Por exemplo, vamos supor que você tem o público que tem o hábito de fazer sexo sem compromisso. Sim. Se você faz mistério sobre por que isso pode ser um hábito extremamente destrutivo, Tá. e a pessoa nunca ouviu esse mistério, ela vai te ouvir. Tá. Porque ela faz aqui. Ela vai parar para ouvir. Aí o que determina o potencial se o vídeo vai ter 1 milhão de views, 50 mil views, 10 milhões? O engajamento, mas também o potencial viral do assunto. Tá. Vou falar de sexo sem compromisso. Quantas pessoas fazem sexo sem compromisso no Brasil? Pô, multidões. Esse é o potencial de alcance Tá. do conteúdo. Tá. Entendeu? É o top market, assim, né? A amplitude do mercado. Por exemplo, tem um que a gente testou até no Dr. Paulo. Mas pessoas que não fazem também não se interessariam de saber sobre o assunto? Ou que faz ou que conhece alguém que faz. Tá. Tipo, ou que conhece, simpatiza. simpatiza com aquele termo. Tá. Eu tô falando de algo que tá... Por exemplo, eu não tomo café. Tá. Mas se você falar dos malefícios do café, eu vou ver porque eu acredito nisso. Tá. E, enfim. Por exemplo, tem um assunto viral, eu chamo isso de assuntos virais que a gente vai descobrindo. Tem um assunto viral que é dormir após as 23 horas. Quantos brasileiros dormem após as 23 horas? Porra, todo mundo, eu durmo. Todo mundo. É. E aí, eu já viralizei umas 50 pessoas com esse assunto. Isso faz mal pra caramba, né? Faz Dormir muito mal. É muito louco, porque eu tenho conhecimento e eu não mudo o meu estilo de vida. Mas isso, por que é um assunto viral? Porque muitas pessoas dormem após 23. Sim. Se fosse há 100 anos atrás, ia ser muito menos, porque não tinha tecnologia, as pessoas dormiam mais cedo. Sim. Mas hoje é um hábito comum. Então, se eu falar desse assunto, vai... E aí entra o segundo pilar do meu método, que é o conteúdo notável, que a gente fala depois. Eu tenho que trazer algo notável sobre esse assunto. Eu poderia, por exemplo, conectar dormir depois das 11 horas com um problema de relacionamento. E isso Poderia. seria um gancho de viralização. Seria, porque aí você conecta 2 assuntos virais. Tá. É maravilhoso isso. Tipo, traição e dormir depois das 11 da noite. Ou por que mulheres que dormem depois das 23 horas têm casamentos mais infelizes. Muito bom, cara. Entendeu? Eu já queria ver o Reels agora, já. É tipo, sensacional. você tá linkando o assunto do seu nicho, que é a infelicidade do casamento. Tipo, vamos gravar esse Reels agora. Então, muito bom, muito bom. É saquei. isso, eu tô unindo 2 assuntos virais. E aí, beleza, mistério, se eu faço mistério sobre coisas que importam para a pessoa, Tá, eu tenho chance de ser ouvido. tá. Então esse é o segundo. Terceiro é reconhecimento. O que é isso? É o falar de algo que você vai se identificar.
Tá. Por exemplo, é coisa simples, é uma palavra. Eu poderia vir com um gancho que é o que acontece quando alguém toma creatina todos os dias, ou o que acontece quando um idoso toma creatina todos os dias. O segundo gancho tem mais potencial de ser compartilhado. Por Tá. quê? Na sua opinião? Eu acho que as pessoas vão lembrar dos idosos que elas conhecem e vão querer compartilhar isso com o idoso, porque ela É sabe isso. para quem compartilhar. Exato. Então, quando Já você... vem direcionado o compartilhamento. Exato. Tá. Então, como é que eu ativo esse gatilho? Quando eu coloco características do público no gancho. Tá. Por exemplo, mãe solteira, mulher divorciada, ou casada e cristã. Eu poderia fazer uma headline, coisas que uma mulher não deveria fazer no casamento, ou coisas que uma mulher cristã não deveria fazer no Eu já relacionamento. qualifiquei o share, o Já. compartilhar. É. Saquei. Aí, se eu lembrar de Nossa, uma mulher isso faz cristã, muito sentido, velho. Que animal. é uma palavra que pode Você mudar gastou tempo intelectual nisso, né? muito. Cara, eu gastei 6 meses para testar o método, que eu fiquei mapeando científica. Isso tudo é cientificamente Sim, comprovado. sim, sim. Não tem nada aqui que eu tirei da cabeça. Sim. Fui estudar neurociência. Eu li um livro que me inspirou muito, que é o Hábitos de um Cérebro Feliz, que falou sobre neurotransmissores, como eles agem. Então tem muito material que eu estudei para chegar nisso. Legal. Então, beleza. 3 é o reconhecimento. 4 é o gatilho da autoridade. Tá. O ser humano, e aí vem daquele estudo do Milgram, se não me engano, daquele teste lá da cadeira elétrica, já viu esse? Acho que não. Eles pegaram um cara, um ator, e colocaram numa cadeira elétrica, e aí eles chegaram no participante do estudo, um cara de jaleco chegou e falou, ó, você vai administrar choques nesse cara da cadeira elétrica, beleza? Beleza. E ele começou a administrar choques, e o cara da cadeira elétrica, o ator, começou aumentando a intensidade. O pesquisador falou, aumenta a intensidade. Aí o cara começava a tremer na cadeira. Acho que eu vi já, mas continua, é muito bom isso aí. Eu lembrei. E aí o cara, ele falava, pô, velho, eu vou machucar o cara. Aham. Vou matar o cara. Vou matar o cara. E o cara de jaleco branco mandando subir o... Mandando subir. E o cara subia. Por que o ser A humano... contragosto subia. A contragosto subia, mas subia. Aí vem de várias raízes, né? Eu acredito que a escola, o modelo de escola, ele tem a função de treinar a pessoa para ser obediente. Uhum. Então, quem passou por esse sistema escolar, naturalmente ele já tem mais a tendência de obedecer a autoridades. Uhum. Mas isso vem do medo da punição. Uhum. De, cara, se eu não obedecer uma autoridade, eu posso ser punido. É por isso que no Reels, por exemplo, imagina que é um bombeiro falando, cara, cuidado com isso na panela de pressão. Se o cara tá com a roupa de bombeiro, vai viralizar. Se o cara não tá, dificilmente. Sim, sim. Então, às vezes, a autoridade eu consigo trazer com uma roupa, consigo trazer com algum termo que o meu público considere uma fonte de autoridade. Por exemplo, cara, nunca faça isso no seu casamento. Eu poderia vir com esse gancho. Nunca faça isso no seu casamento. Ou, a Bíblia é muito clara. Nunca faça isso no seu casamento. Qual que é mais forte? A Bíblia é muito clara. Por quê? Porque eu estou pegando uma fonte de autoridade, autoridade para os cristãos e colocando na minha headline. Perfeito. E aí essa fonte de autoridade pode ser uma instituição, Anvisa, Receita Federal, Tá. governo, enfim. Pode ser uma pessoa, por exemplo. Sabe qual que é um gatilho da atenção? Aristóteles. É mesmo, por quê? Porque a pessoa considera ele uma pessoa inteligente. Então, cara, Aristóteles deu um conselho sobre casamento que muitas pessoas ignoram. A galera vai ver. Vai ver, Aristóteles ou Einstein. Tá. Tipo Tesla. Essas pessoas... Mundialmente conhecidas, transgeracionais. Exatamente, Jesus Cristo. Tá. Então, Jesus Cristo ensinou isso e hoje chama de neurociência. Imagina, uma Que headline, animal. uma headline dessa. Você já é a máquina de fazer gancho, né, velho? Cara, já o negócio vem. O negócio vem. Tá. Cara, eu quero dominar esses 7 pilares aí, hein? Vamos lá. Cara, e aí beleza, tem o da autoridade. Depois a gente tem o da crença. Que é você falar coisas que a pessoa vai te dizer sim. As pessoas adoram pessoas que pensam da mesma forma. Então, se eu falo algo que valida uma crença que a pessoa já tem, chances são que ela vai prestar atenção em mim. Por exemplo, casais que fizeram sexo sem compromisso no namoro terminam antes. Eu poderia começar com um gancho assim. O cara que acredita nisso, ele vai ouvir o Reels. Tá, perfeito. E o cara que não acredita, eu ativo outro gatilho que é a disrupção. O que é o gatilho da disrupção? Quando eu violo as expectativas de como o mundo de alguém deveria funcionar. Tá.
Quando eu falo algo que a pessoa fala, cara, esse cara tá louco. Esse cara, como é que é assim? A versão total de primeira, Só que mas depois você entrega o conteúdo robusto. E aí você pode trazer a pessoa. Às vezes a frase Aí choca. a pessoa pode falar, putz, cara, tô fazendo merda. Tá. Aí você pode resgatar alguns, mas esse é o gancho que dá mais hater. Tá. Que é o gancho da disrupção. Quando você fala algo que as pessoas não concordam. Eu usei muito esse durante muito tempo. Você naturalmente no podcast você solta muito Eu isso. uso, Esse é o seu gancho natural. É porque tem muito erro em relacionamento, entendeu? Exatamente. E a galera acha que é normal. E aí eu falo o que a galera tá fazendo de errado e a galera se incomoda. Então, quando você usa esse gancho, por exemplo, dá para eu combinar às vezes. Vamos supor que eu viesse com um gancho do tipo... Como eu fiquei mais produtivo depois que eu parei de acordar cedo? É disruptivo. Disruptivo. Todo mundo fala pra acordar cedo. Eu passei a acordar tarde e virei mais produtivo. Tipo, é uma coisa contra-intuitiva, sabe? Sim. Quando você pega... Quebra de expectativa. Exato. Perfeito. Esse é o disrupção. O da crença é quando você fala algo que a pessoa concorda. Perfeito. E aí nós temos o da popularidade também. O gatilho da popularidade é quando você pega coisas em alta. Por exemplo, Trend. Virgínia... Trend topic. Trend topic. Tá. Ou quando você usa pessoas que não estão no trend, mas que são famosas. Por exemplo, se eu colocar o Cristiano Ronaldo na minha headline, Tá. vai dar melhor do que... Mas você como especialista da atenção, você acha que vale a pena usar o trend topic, tem que dosar? Eu acho que vale a pena desde que não seja uma fofoca. Tá. Desde que eu traga algum conteúdo notável em torno disso. Tá, perfeito. E desde que eu saiba qual que é o meu núcleo de influência. O que é isso? Hoje, qualquer projeto eu começo criando um núcleo de influência, que são as ideias que eu quero vender. Então, você, por exemplo, você vende algumas ideias para sua audiência. Eu preciso ter clareza disso. Aliança matrimonial. Quais são as ideias que eu quero vender? Eu sou um vendedor de ideias na internet. Se eu pudesse convencer o meu público de uma única coisa, antes de morrer, qual seria essa? Fazer família, se casar, matrimônio e ter filhos. E por que isso é bom? Você, sabe? Tá. Não, aí Se eu pudesse convencer o cara a fazer família, como é que eu convenceria? A primeira coisa é que o homem que casa prospera antes. Já seria uma coisa que está no seu núcleo de influência. Sim. E aí, vamos supor que saiu um trend topic que valida isso. Tá. Aí você usa. Aí é animal, é tipo... Não é pegar... Eu não vou falar de qualquer notícia do momento. Tá. Tem notícia que não me interessa. Agora, se essa notícia... Porque eu vejo gente grande, cara, pegando todo o trending topic e regurgitando alguma coisa ali, entendeu? Aí fica feio. Eu falo pra minha equipe de conteúdo, cara, não é toda trending topic que a gente tem que surfar. Mas quando tá mapeado, por exemplo, as 10 crenças que eu vou defender são essas. Tá. Saiu uma trend topic válida, vamos fazer. Tá. Precisa ficar intencional mais, né? Tá. Mais intencional. E às vezes você pensa, saiu uma trend topic muito forte. Você pensa, eu consigo linkar com alguma das minhas crenças? Faz sentido? Ou eu vou forçar muito? Se eu vou forçar muito, eu não vou fazer. Legal. Mas se é uma coisa que vai realmente... Porque às vezes o trend topic, como é que eu penso, né? Eu tenho meus veículos da atenção para ser ouvido. O meu foco sempre é no público. Eu não faço conteúdo para mim. Eu faço conteúdo para resgatar alguém. Claro. Às vezes o trend topic é uma forma que você tem de fazer alguém casar. Perfeito. Você tem que... É a mentalidade que eu Perfeito, tenho. Às vezes é o único jeito que você seria ouvido por aquela pessoa. Talvez nunca mais ela vai te ouvir se você não usar esse trend topic. Perfeito. Então Concordo. tem que usar com sabedoria. A comunicação foi feita para isso, né? Para você tocar outras almas, outros corações, Exatamente. que às vezes estão inacessíveis por outras vias. Outras vias. Tá. Às vezes essa é a única via. Tá. Porque a pessoa tá tão presa em fofoca que você tem que usar a fofoca para despertar aquela pessoa. Isso tem a ver com a lógica da própria venda também, né? Tem pessoas que não vão ter um resultado se ela não comprar um negócio. Exatamente. O conteúdo gratuito vai até certo ponto. Algumas pessoas se beneficiam muito, por exemplo, autodidatas se beneficiam muito com conteúdo gratuito, mas a maioria da sociedade humana não se beneficia. Vai ficar perdido. E a galera acha que mentoria é um negócio que surgiu na pandemia, né? Não. Só que existe desde a Grécia Antiga, mentoria. Tem o Reels que eu acho que eu fiz, que é os mentores da geração passada. Aí tem os filósofos, Aristóteles, os mentores da geração Z, que são os caras... Então, cara, é muito importante. Você finalizou o 7? Eu acredito que sim. Vamos recapitular. Recompensa, mistério, reconhecimento, crença, disrupção, autoridade e popularidade. Legal. Tem o de autoridade, eu lembrei também de uma tese filosófica da Hannah Arendt,
que ela estudou o fenômeno do nazismo na Europa. E ela chegou numa tese, numa conclusão, que é a banalidade do mal. Quando você está dentro de um sistema impessoal e uma autoridade manda você fazer alguma coisa, você faz. Até o ponto de você apertar o botão e matar 1000 pessoas, entendeu? É muito louco isso. É pesado. Essa tese, até hoje, ela é uma corrente protagonista assim, na filosofia, que explica, é uma base lógica muito forte do gatilho de autoridade. Pô, se uma pessoa está disposta dentro de um sistema a apertar o botão para matar milhares de pessoas, cara, usando a autoridade, ela vai ver seu Reels. Ela vai ver. Entendeu? Exatamente. Muito louco isso, cara. É pesado. E aí, Mas tudo isso é para fazer a primeira linha do Reels. E tem mais. é o gancho É o gancho. que vem depois. Que vem depois é o que eu chamo de conteúdo notável. Tá. Vamos supor que eu descobri... Primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir um assunto viral e depois criar um gancho em cima desse assunto viral usando os 7 gatilhos da atenção. Vamos supor que eu descobri que o assunto viral é homem narcisista, que é um assunto viral. Isso tudo você descobriu no modo caverna, quando você estava... Você com Deus, o Espírito Santo e o santo descendo. Foi tipo Tudo isso. lá. Eu parei 6 meses para estudar e criar. Meus mapas mentais dessa época são gigantescos. Que animal. Vamos lá, conteúdo notável. Aí beleza, aí eu comecei o método assim, falando dos gatilhos da atenção. E eu ajudei muita gente a viralizar assim. Só que eu percebi que às vezes eu criava essas headlines, Tá. aí eu poderia dar a mesma headline para você e pro fulano, e você fazer um vídeo de 10 milhões de views e o fulano fazer de 50 mil views ou 1000 views. Tá. Com o mesmo gancho. Tá. Aí eu comecei a me perguntar, cara, por que algumas pessoas fazem vídeos virais com meus ganchos e outras não? Tá. Aí eu comecei a analisar o conteúdo e falei, agora eu entendi. Tá. Aí eu cheguei num pilar que eu chamo de conteúdo notável. Eu preciso ensinar algo, eu preciso trazer algo que a pessoa não sabe sobre aquilo. E eu tenho 6 coisas que são os pilares de conteúdo notável para entregar algo que a pessoa sinta que... O que é notável? O que é algo notável? É algo que não passa despercebido. É algo que você não consegue passar por aquela informação sem fazer nada. Imagina que você vai num restaurante japonês e aí chega o garçom com uma experiência com fogo na mesa e tal. O que você faz? Você tira foto, você Faz um registra, stories. Você registra. Mas você não sai desse momento sem tomar uma ação. Sim. Porque é algo notável, algo digno de nota. Sim. Notável é É algo... diferente demais. É algo que eu tenho que tomar nota daquilo. Eu não posso sair sem... O meu conteúdo ele tem que gerar esse efeito de notabilidade. Cara, eu quero saber os termos todos que você usa, porque você é muito preciso também na escolha das suas palavras. Isso é muito raro, né? Porque você é um comunicador. Mas sempre que a gente fala com um comunicador, é agradável aos ouvidos quando eu percebo a intencionalidade da escolha das suas palavras e a precisão na escolha das suas palavras, né? E eu sei que eu tô nessa jornada até mesmo do marketing muito menos tempo do que você, e eu mapeei uma fase anterior que não está tão detalhada e intencional como a sua, e que isso eu chamo de óbvio oculto. Óbvio oculto é algo que a pessoa não sabe que não sabe, e quando ela ouve, ecoa pela primeira vez e ela não consegue esquecer. Sim. E ainda depois disso eu falo que existe uma amarração memética de marketing, que é um encapsulado do que ela aprendeu do conteúdo notável, que fica ecoando na cabeça dela como se fosse um mantra cognitivo. Caramba. Faz sentido? Faz sentido. Pesado. Só que assim, eu só cheguei nessas etapas ainda, entendeu? Cara, muito forte. Muito forte. Porque você tem esse óbvio oculto é o que faz acender a luzinha na cabeça da pessoa. Tipo, cara, tava embaixo do meu nariz e eu não vi. Isso é um conteúdo notável, não é? É um conteúdo notável. É um pilar, talvez. Eu acho que ele estaria linkado no pilar da defesa de crença. Mas é um dos pilares. Animal, vamos lá. Desculpa te interromper. Não, vamos lá. mas isso é sensacional. Porque o que eu fiz? A minha mente funciona em engenharia reversa. Tá. Por quê? Pelo volume de pessoas que eu preciso ajudar. Então, como é que começou meu trabalho? Eu escrevia para as pessoas as headlines. Então, isso que eu estou criando aqui agora, eu falava, Lucas, semana que vem grava isso daqui, eu te dou 7 headlines, grava uma por dia. Só que quando eu percebi, eu estava escrevendo para 30 pessoas. Caraca. E aí eu estava entrando em burnout. Aí eu falei, cara... 210 headlines por semana. Por semana, domingo a domingo, recém-casado. Aí não dava. Pré-IA. Pré-IA, não tinha... Tá.
Até hoje eu prefiro fazer, se eu for fazer para mim, eu prefiro fazer sem A. Hoje eu tenho recursos e tal, Claro. ferramentas, mas às vezes eu fluo melhor no papel e caneta. Legal, legal. E aí, beleza. Você é escritor raiz mesmo, É, né? escritor, só faltou a pena. E aí, beleza. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perceber que a mesma headline que eu trazia para um cara da saúde, eu poderia levar para um pastor. Como assim? Por exemplo, imagina que eu dei uma headline para um cara da saúde que é tipo assim, ó. Se toda mulher de 35 anos tomasse esse comprimido aqui antes de dormir, ela não teria dor no corpo. Elas se livrariam da dor no corpo. Tá, Aí isso é uma estrutura. tá. Se todo cristão lesse esse versículo da Bíblia antes de dormir, ele não teria mais ansiedade. Perfeito. É a mesma estrutura. A mesma estrutura. Só que aí eu tenho os itens que eu só substituo. Por exemplo, se toda pessoa com essas características do meu público Tá. fizesse isso aqui, ele não teria mais essa dor. Que é uma cápsula simples. É. E aí, se eu tenho na minha pesquisa do público as características do público e as dores, eu dou um clique e eu faço essa headline. Que animal. E o que eu comecei a fazer? Toda a headline que eu criava, que descia, eu comecei a fazer engenharia reversa. Tá, Pra replicar depois fácil. tá. Porque eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu tô morto. A headline que veio de inspiração, ela já é campeã. Já é campeão? Já é campeã. Aí você tem que entender por que ela é. É. Tá. Eu Que tenho da entender, hora, tá, velho. o que tá por trás dela? Eu fiz a engenharia reversa. Que da hora. E aí eu comecei a mapear os roteiros que viralizaram. Tá. Aí eu comecei a perguntar o que tem em comum entre os vídeos que viralizaram na estrutura do roteiro e os que não viralizaram. E eu cheguei em 6 pontos que são os elementos do conteúdo notável. Tá. Então, qual que é a lógica, né? Vamos supor que eu fosse fazer um vídeo sobre assunto viral, creatina. É um Legal. assunto viral. Eu Muita tenho- gente fala, tá sempre em alta. É. Sempre tem alguém falando de creatina. E eu já viralizei um monte de vídeo de creatina para cliente. 10 milhões de views. Tá. Enfim. Então já É um sei. trending topic contínuo. Contínuo. Tá. É um assunto viral. Existe esses trending topics contínuos? Narcisista é um trade top contínuo. Tá. Neurociência é um trade top contínuo. Tá. Tem vários. Creatina. Casamento, cristão, tipo Bíblia. Tá. São todas coisas contínuas. Na verdade, só um dos gatilhos é o da popularidade, que é o que está acontecendo agora. Todos os outros são Tá. coisas inerentes ao seu público que você vai falar daqui a 10 anos, o pessoal vai Perpétuo. perpétuo. Tá. A não ser que mude alguma coisa muito grande na sociedade. Tá, tá. Mas perpétuo. Então tem vários que eu já tenho mapeado. Tanto é que quando vem um cliente de nicho de saúde, eu já sei o que viraliza. Não, nem perde tempo. Fala disso aqui, ó. Só, Tá. Tipo, pra que você vai falar de outras coisas? Você nem precisa de muito input dele. Nem precisa. Eu preciso saber a opinião dele sobre aqueles assuntos. Desculpa interromper o seu episódio, que eu preciso pedir a sua ajuda. Eu tenho um canal novo chamado TV Família, não sei se você está vendo esse vídeo nele ou se você está vendo ele no meu canal, mas lá 95% das pessoas que veem os vídeos não estão inscritos. Eu gostaria de pedir para você me ajudar a bater essa meta esse ano, que eu quero 50% das pessoas que veem os vídeos estejam inscritos no canal. Então, se você está vendo esse vídeo no TV Família ou no meu canal, Lucas Scudeler, se inscreve nos dois canais para você não perder nenhuma atualização. E se você puder, se inscreve e ativa o sininho também, que daí você não perde nada. Elias, cara, muito obrigado, velho, por você ter vindo. Pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem como se fosse hoje teu último dia de vida. Amanhã você não vai estar aqui, você vai estar lá com o nosso Pai Celestial. E eu quero que você olhe para trás e você deixe o seu melhor conselho de sabedoria. Principalmente pensando aqui, né, que o nosso papo é um papo de família. Qual que é o melhor conselho que você tem aí para a audiência, baseado na experiência da vida que você ainda vai viver? E o que você tem de mensagem para deixar? Acho que eu já falei a frase aqui, que é: sucesso é fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu passei por uma fase que foi uma fase de dúvidas do tipo, eu vou abrir mão da minha fonte de renda. E várias pessoas me procuraram por conta disso. Teve caras do nicho de sedução que vieram me procurar falando, cara, eu me converti, tô em processo de conversão, mas, cara, eu ganho 30 mil por mês aqui com o meu produto. O que eu faço? E o conselho que eu dou é, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não vai. Eu passei 3 anos bem difíceis, assim, em todas as áreas, emocionalmente, mentalmente, tava perdido. Eu não cheguei a passar dificuldade financeira, mas, pô, doeu. Sim. Doeu financeiramente. E é uma decisão difícil e dolorosa você abrir mão dos seus ídolos e das suas paixões mundanas, né? Então, às vezes eu falo isso nem só com grana, mas com
a parte do mundo de você estar em relações sem compromisso. Cara, fazer o que Deus chamou para fazer é melhor, por mais que doa. Eu tô num processo agora, que é um processo que Deus me chamou, que eu tava lutando, que era o espinho na minha carne, que é o futebol. Tá. Deus me chamou para parar de assistir futebol, que era uma coisa que consumia muito tempo. Sensacional. Que é uma coisa que parece besta para todo mundo, mas eu sei o quanto não era besta para mim. Sim. Porque desde a infância, desde o meu pai, eu sou treinado a ver futebol e... Cara, eu parei também uns 15 anos atrás e foi uma das melhores decisões que eu tomei, cara. Cara, pra mim é muito difícil. Pra mim é mais difícil, tá sendo mais difícil do que parar com o sexo sem compromisso. Que doideira. O futebol, porque era uma coisa muito ligada com meu pai, até de identidade, de eu me associar. Sim. E eu fiz um tratado com Deus que em 2026 eu não vou ver nenhum jogo do Palmeiras. Uau. E meu time não tá numa fase ruim, tá numa fase... Não tá ótimo também que perdeu agora, mas tá numa fase boa. Então era uma fase legal pra eu assistir. Legal. E eu abri mão e dói. E, cara, e é isso. O conselho que eu dou é... Faça o que Deus te chamou pra fazer, mesmo que doa. Seu tempo é mais valioso. Seu tempo é mais valioso. Mesmo que dói você abrir mão de coisas do mundo. Sim. Dói muito, mas lá na frente tudo faz muito sentido. Então esse é o conselho que eu dou pra todo mundo. Meu irmão, obrigado, viu? Tamo junto. Foi uma honra ter você aqui. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Muito bom.